O Instituto Médico Legal de Manaus deve liberar hoje os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas. Todos os passageiros, o piloto e o copiloto morreram. Uma tragédia, assim, inacreditável. As autoridades ainda investigam o que exatamente causou essa tragédia, o que causou esse problema. Mas já sabe que chovia forte na região. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o engenheiro aeronáutico e professor da USP, o Jorge Leal Medeiros. Professor, obrigada, pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. Bem-vindo. Pois não, obrigado e prazer estar com vocês, apesar do triste incidente. Pois é, professor, quando a gente vê de fora, é porque o senhor é que é habilitado e tem todo o conhecimento, por isso é muito importante poder questioná-lo. Logo a nossa cabeça quer, e a nossa ansiedade, encontrar as respostas. Imagina no coração dos parentes, né? Todo mundo quer uma resposta muito rápida e às vezes a gente é muito reducionista, né? Já procura interpretações, porque foi culpa disso, com certeza foi culpa daquilo. O senhor pode nos explicar como que é esse processo de entendimento de um acidente aéreo? Olha, isso cabe ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, um órgão da aeronáutica que é responsável para fazer essas investigações. Ele já deve ter começado a enviar pessoas para começar essa investigação. Ela demora talvez um pouco, 2, 3 meses, mais ou menos, mas existem algumas coisas a serem destacadas. A imagem que nós estamos vendo o avião. Saiu da pista, ele pousou numa pista comprida, 1.500 metros, Santos Dumont tem menos de 1.400 metros, quer dizer, ele pousou em condições, a pista era boa, ela tem 30 metros de largura, ela é asfaltada, etc., mas chovia imensamente na hora que o avião tocou na pista, aparentemente, estava muito ruim. 2 aviões que iam pousar em Barcelos antes desse bandeirante, eles voltaram porque a situação meteorológica estava ruim. E essa pessoa, esses 2 pilotos decidiram fazer o pouso. Pelo que ouvi, as autoridades disseram que o avião pousou na metade da pista, quer dizer, ele pousou muito além. Numa situação de chuva forte, normalmente acontece o que a gente chama de hidroplanagem, quer dizer, tem uma camada larga, funda, de água na pista, e o avião deixa de tocar o pneu no asfalto. Ele passa por cima, ele escorrega por essa água e ele não consegue frear. Aparentemente, o que aconteceu foi isso, provavelmente. Agora, o que me chamou a atenção é que a parte traseira da aeronave está relativamente, não está quebrada, etc. Pois é. E deve ter sido um impacto muito grande para que todas as pessoas, as 12 pessoas na cabine dos 2 pilotos tenham morrido. O que eu imaginaria, dada essa fotografia, essa aparência aí, é que as pessoas, ao menos no fundo da aeronave, tivessem escapado. Infelizmente, não aconteceu isso. Isso significa um impacto muito grande de fato. Pois é, o senhor chamou a atenção para um aspecto que tem se destacado, principalmente nessa imagem. Quando a gente olha a aeronave, né, professor, a gente imagina que, puxa vida, dentro da nossa falta de conhecimento técnico a respeito de acidentes, né, da gente, né, o senhor é habilitado para isso. Quando a gente olha, pensa assim, puxa, mas parece que não ocorreu nada com a aeronave. Por qual motivo, então, teria havido a morte de todo mundo? Mas isso nos dá uma ideia do tamanho da pancada e da força da tempestade que ocorria naquele momento, professor? De fato, eu acho que a hidroplanagem que deve ter acontecido levou o avião a sair da pista. Aparentemente, ele pousou além do começo, bem além do começo da pista, pelo que eu ouvi falar. Acho que foi o secretário de segurança que falou isso, que o avião chegou a tocar no começo, na metade da pista, então sobrava de 750 metros. Em condições de pista seca, talvez fosse conveniente, fosse suficiente isso. Mas aparentemente não foi. Ele pousou na pista, acho que 27, e é onde acaba, na outra cabeceira tem essa estrada passando lá.
Muito triste a gente falar sobre esse assunto. Professor, vou trazer aqui mais um aspecto interessante, importante para a nossa conversa. O prefeito da cidade de Barcelos, segundo o prefeito, outros aviões chegaram a cancelar pousos no aeroporto da cidade, justamente por causa do temporal. O que isso colabora com as investigações daqui para frente? A gente está falando de um avião que pertencia a uma empresa de táxi aéreo. A empresa, na sua avaliação, deveria ter impedido o voo por causa da chuva forte, visto que outros também fizeram o cancelamento? Claro, eu não quero aqui de maneira alguma trazer um olhar que vá trazer alguma resposta com exatidão, até porque é uma investigação que vai ocorrer daqui para frente. Mas de que maneira o senhor interpreta isso? Olha, a empresa, o avião saiu provavelmente 2 horas antes de Manaus, tá certo? Então, esse voo são 400 quilômetros, deve demorar quase 2 horas, mais ou menos. E a condição local, na hora que ele ia pousar, é que foi ruim, o que levou os outros 2 aviões a cancelarem o pouso e voltarem para Manaus. Agora, a decisão, no final, é a decisão dos pilotos. Eles é que decidem a situação. A pista estava aberta, ela vai ser fechada, segundo me consta, tem um NOTAM, notificação da aeronáutica, dizendo que ela vai sofrer reparos a partir do dia 25, mas ela estava aberta, então o aeroporto estava operacional. Mas a decisão, em condições meteorológicas desfavoráveis, a decisão de pouso ou não pouso é do piloto. Ele é que deveria ter decidido isso daqui. Infelizmente, ele morreu. Eu não sei se esses aviões têm registro. Esse avião é um avião feito em 91. Na realidade, o Bandeirante é um avião que foi muito fabricado, foram quase 500 unidades que foram fabricadas. Ele parou de ser fabricado em 96 e esse avião é de 91, portanto, um dos mais novos. Além disso, ele estava com todas as certificações em dia, tanto os pilotos, quanto a empresa, quanto o avião. Então, obviamente, houve uma interferência, quer dizer, um acidente causado muito provavelmente pelas condições atmosféricas, que pioraram muito as condições de pouso no local. Perfeito. Professor, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, mesmo que seja um assunto tão triste, né? Essa tragédia que ocorreu com essas 14 pessoas. Conversamos com o engenheiro aeronáutico e também professor da USP, o Jorge Leal Medeiros. Professor, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Marcelo, seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. Estão aí, então, as interpretações de quem entende do assunto, que nós tenhamos maturidade, claro, sempre, na hora de olhar um acidente como esse, todo julgamento. São muitas pessoas envolvidas e a dor das famílias.